aos irmãos da galáxia, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O tema dessa festividade que os irmãos oraram e pediram ao Senhor para falar conosco. Os que encontraram, digam amém. Amém. A versão bíblica que eu estou em mãos reza da seguinte forma: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Podeis tomar assento. Meus amados, é um prazer muito grande poder retornar à primavera, depois de algum tempo, poder retornar aqui e nessa feita, estar com o pastor Irineu Vital da Rocha, irmã Matilde, pastor que preside esta igreja, que preside este campo. É sempre maravilhoso poder estar na igreja do Senhor, em especial poder estar com homens de Deus. Louvamos a Deus pela vida do pastor Irineu. Eu de fato não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo quanto o pastor Irineu tem sido, ao longo desse tempo, desde quando estava ainda nas regiões do Araguaia, tivemos o privilégio de conhecer. E desde então o pastor Irineu tem se feito um amigo, um companheiro, um amigo que nós consideramos em casa. A Matilde, que sempre tem estado também com essa mesma força ao lado do pastor Irineu, e poder ver o trabalho do Senhor próspero. Ficamos felizes porque esta é uma das marcas do seu ministério. Ao vice-presidente da igreja, qual saúdo todo o ministério na retaguarda, agradecer a Deus por a liderança que tem nos trazido este convite, com a anuência do pastor e todos os irmãos aqui em Primavera. Agradecer a Deus por ver aqui parte da minha família, Irmã Néia, irmã Miriam, irmã Natal, está aqui também a Duda, que bênção, e essa aqui é a filha da Sara, e ali o Vinícius, que bênção poder vê-los. Irmã Néia e irmã Miriam são filhas do pastor Cinerone, vice-presidente de Campo de Jaciara, com o qual tivemos o privilégio de voltar a aceitar Jesus. Irmã Néia e irmã Miriam, tivemos o privilégio de fazer parte do conjunto Brilho Celeste, E elas sempre ajudaram muito bem o pastor Cinerone. E vê-los aqui hoje, fico muito feliz no Natal. Deus continue abençoando. A Duda eu vi criancinha, aquela ali criancinha, aquele ali criancinha, Agora já estão tudo adolescente. Isso revela alguma coisa que está acontecendo na vida da gente, Mas graças a Deus, porque estamos felizes, irmãos, o Senhor Deus nos concede esse privilégio de estar. O tema dessa festividade é: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cita comigo o tema escolhido. Essa expressão que os irmãos tiram do capítulo 2, versículo 20 da Epístola aos Gálatas, foi pronunciada pelo apóstolo Paulo. Os irmãos bem sabem que essa epístola é uma das mais antigas de Paulo. E diferente de algumas outras, como a Epístola aos Efésios, a Epístola aos Colossenses, as epístolas pastorais, não há questionamento de que a autoria seja de Paulo. Paulo escreveu 3 grandes epístolas, como a Epístola aos Romanos, e a Epístola aos Efésios, e a Epístola aos irmãos da galáxia. Essas epístolas, elas são epístolas com uma profundidade muito grande do conhecimento teológico que o Senhor Deus deu ao apóstolo Paulo, este exímio homem do Senhor, que recebeu por graça de Deus a revelação do mistério do Evangelho, que é Cristo em nós, esperança da vida eterna, como ele escreveu aos irmãos em Colossos, no capítulo 1, versículo 27,
da epístola que Paulo escreveu. Essa epístola, ela é a terceira, segundo alguns, na cronologia que Paulo escreveu. Provavelmente fora escrita no ano 52 e tinha como objetivo combater o mal que tinha entrado na igreja nas regiões da galáxia. Alguns discutem se essa galáxia era do norte ou era do sul, mas não entrando na discussão, sabemos que ela ficava nas regiões da Psídia, aonde cronologicamente vamos ver no Atos capítulo 13, quando Paulo ali pregou o Evangelho e ganhou muitas almas para o Senhor. A Bíblia revela um sermão que Paulo pregou em Atos 13, a partir do versículo 13, quando ele no sábado chega numa sinagoga e os judeus religiosos perguntam ao apóstolo se ele tem alguma palavra de consolação para transmitir aos ouvintes. Ao que Paulo levanta a mão e convoca todos os irmãos israelenses e aos demais tementes a Deus para que venha ouvir. Daquela mensagem, Paulo vai ter frutos, muitas almas vão aceitar ao Senhor e ali vai constituir-se uma grande igreja. Essa epístola é provavelmente escrita após o final da primeira viagem missionária de Paulo, em Atos capítulo 14, depois que ele saiu da Antioquia da Síria a evangelizar, chegando até as regiões de Icônio, de Listra, de Derbe. Então ele volta, segundo a Bíblia, consolando os discípulos, exortando-os a permanecer na fé, revelando que por muitas tribulações importa herdar o reino de Deus. Nesse interim, alguns dos irmãos da cidade de Jerusalém, que havia convertido à fé, que era dos movimentos sectários do judaísmo, entraram na igreja da galáxia. O judaísmo era dividido em 4 seitas, que era formada por princípios divergentes. Fariseus, que julgavam ser os mais santos, eram extremamente zelosos pela lei. Saduceus, que eram uma mistura de filosofia helênica com judaísmo, que não cria na existência de anjo nem vida após a morte. Zelotes, que eram radicais e acreditavam que a única forma de introduzir o reino do Messias era através das revoluções. E essênios, que acreditavam que a única maneira era se purificando, a exemplo de Platão, saindo da sociedade corrompida e criando uma outra sociedade. Dentre estes grupos, os fariseus, que converteram a fé, insistia que, embora as pessoas poderiam ser salvas por Cristo Jesus, elas deveriam imediatamente circuncidar-se e guardar os sábados, os dias festivos e os preceitos cerimoniais que a lei impunha. E eles chegaram na galáxia e foram até os irmãos convertidos pela pregação do Evangelho da Graça, mediante a fé que os homens alcançariam a salvação, e começaram a desconstruir a construção fundamentada na palavra de Deus que Paulo havia pregado. Ele dizia aos irmãos que eles deveriam, na verdade, depois de crer em Jesus, circuncidar-se. E eles vão dizer que Paulo está pregando errado, que Paulo está ensinando errado e que os irmãos da galáxia não podem ser salvos. Eles então vão usar alguns métodos para atacar a Paulo. E a primeira de todas é dizer que Paulo não é apóstolo, porque Paulo não andou com Cristo. Para ser apóstolo, era preciso ser alguém íntimo de Cristo, que testificou a morte e a ressurreição de Cristo e que realizou milagres extraordinários no nome de Cristo. Como Paulo era um convertido pós a ressurreição de Cristo, eles diziam que Paulo não era apóstolo, porque não havia andado com Cristo, porque não havia tido intimidade com Cristo como os demais apóstolos. Então, eles começam a atacar o apóstolo Paulo.
A Bíblia então revela que a introdução da Epístola aos Gálatas, ela é um pouco emotiva, autoritativa, porque Paulo já entra defendendo da sua autoridade apostólica, dizendo que é apóstolo, não segundo a vontade dos homens, nem da parte dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque ele testifica a sua revelação. Porque se para ser apóstolo precisa ter contato com Cristo e ser testemunha de Cristo, Paulo alega a autoridade que recebeu do próprio Senhor, que ressurreto apareceu para ele a caminho da cidade de Damasco. E Paulo ali recebeu o Espírito Santo. Paulo vai dizer que quando chamado por Cristo, ele não intentou voltar a Jerusalém para pedir autorização ao colégio apostólico, mas pelo contrário, cheio da autoridade de Jesus, ele já começou a pregar em Damasco. Paulo então vai defender a sua autoridade apostólica e vai iniciar condenando aos irmãos, dizendo que eles haviam depressa, e ele estava maravilhado de que tão depressa eles haviam deixado o evangelho que havia sido instruído e salvo, e estava agora passando a outro evangelho. Paulo vai dizer que se alguém, ou até mesmo um anjo, fosse anunciar outro evangelho, ao qual não era, ele deveria ser anátema. Paulo está dizendo aos irmãos da galáxia que essas pessoas que no capítulo 2, versículo 4, ele diz parecia ser alguma coisa em outro tempo, todavia ele não estava nem um pouco impressionado, porque Deus não atentava para a aparência das pessoas, eles na verdade poderiam ser considerados malditos, porque estavam conturbando, perturbando os irmãos. Paulo vai então no capítulo 2, defender a mensagem que prega, e ele vai defender a verdade do evangelho, e ele vai usar os argumentos. Primeiro, ele defendeu diante dos apóstolos Tiago, João e Pedro, que eram considerados pilastras diante da igreja primitiva. Depois, ele defendeu no primeiro concílio, aonde foi debatido em Atos capítulo 15, e em Atos 15, o colégio apostólico deu a Paulo a permissão, a liberdade para pregar o evangelho da graça de Deus. E posteriormente, Paulo vai justificar a sua pregação com o seu viver. Paulo, no capítulo 2, ele também vai narrar o momento em que o apóstolo Pedro chegou na cidade de Antioquia da Síria, a capital das missões para os povos gentílicos, e o apóstolo diz que ali repreendeu o apóstolo Pedro por ser ele repreensível, e a repreensão se dá porque Pedro usava de hipocrisia antes da chegada dos irmãos da parte de Tiago, que por natureza guardava os preceitos da lei, não para ser salvo, mas para não causar escândalo aos judeus, e eles chegaram a Antioquia. O apóstolo Pedro, antes da sua chegada, comiam e bebiam com os irmãos gentios, mas quando chegou Tiago, quando chegou os partidários de Tiago, Pedro então saiu de perto, e Paulo diz que até Barnabé começou a caminhar com Pedro naquela hipocrisia. Paulo então repreende o apóstolo Pedro, dizendo que embora ele sendo judeu, ele não conseguia viver conforme a regra da lei que os judeus vivenciavam, e ele queria impor essa regra aos gentios. O apóstolo vai dizer a Pedro que tanto os judeus quanto os gentios, eles creram em Jesus para receber perdão de pecados, porque nenhum deles estão isentos do pecado, e que pela lei ninguém poderia ser justificado. E ele logo vai dizer ao apóstolo Pedro que a única forma de justificação é pela fé em Cristo Jesus. Pedro, então, para Paulo justificar o argumento da repreensão que ele deu a Pedro, ele vai usar o termo para Pedro, que se ele torna a edificar
o fundamento que ele foi derrubado, se ele torna a edificar aquilo que destruiu, que foi o legalismo, logo ele compreende que ele está sendo um pecador, porque se ele está voltando para o legalismo, ele está dizendo que a graça, que o evangelho, que o poder do evangelho não é salvador, e então ele estava errado. Então o apóstolo Pedro vai trazer o apóstolo Paulo vai trazer para justificar aos irmãos da Galácia o motivo de não retornar para trás, justamente a autentificação da lei, porque ele vai dizer que ele pela lei está morto, e ele estando morto para a lei, para viver para Deus. O apóstolo está dizendo que a lei, ela é na verdade um aio, um pedagogo, um professor que ensinava o povo judeu acerca do pecado, da consequência do pecado e da impotência do pecado, ou a impotência do pecador para se ver livre dele. Então a lei apontava para um redentor, a lei ensinava que o pecador não podia se libertar, e que a única forma do pecador se libertar era quando ele morresse. Paulo disse isso aos Romanos, no capítulo 5, verso 20, ele diz que veio a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo está dizendo que a lei tinha um papel, e o papel da lei era apontar para o pecador as suas consequências. Logo, o apóstolo está dizendo para Pedro e para os irmãos que uma vez que ele está morto, a lei não pode cobrar nada dele, porque ele já morreu, ele já está morto. E como ele está morto e não está vivo, ele não pode mais ser exigido por nenhum código legal do mundo judaizante. Paulo, então, vai dizer no versículo 20, essa expressão, eu já estou crucificado com Cristo. É uma expressão, eu morri quando eu criei em Jesus. Quando eu aceitei a Cristo, eu então mortifiquei com Ele na morte de cruz que Ele morreu. E como Cristo morreu, Ele também ressuscitou. E quando eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo. Então, quando com Cristo eu morri, morreu o meu ego. E quando o meu ego foi sepultado, eu ressuscitei. E quando eu ressuscitei, eu já não ressuscitei com aquela vida que eu vivia antes, mas agora com a vida que Cristo me dá. Então Paulo vai dizer que ele já está crucificado com Cristo, e a vida que agora vive, não vivo mais eu, mas vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Feito esta explanação, surge este tema, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós observamos que Paulo, ele vai explicar para nós qual é o local aonde nós podemos viver uma vida em que Cristo reina em nós. Pois o cristianismo, a cristandade, ou o mundo cristão, como queira, porque a expressão cristão é uma expressão de zombaria criada pelos gregos, onde aparece 3 vezes na Bíblia, e todas as 3 vezes, começando por Atos 11, 26, 2 Pedro, em Atos 26, todas elas são zombaria, aqueles que andam seguindo Cristo, que carregam a cruz de Cristo. Logo também, o termo cristianismo é um termo criado por Irineu, bispo de Lyon, não é isso? Que criou esse termo para os cristãos, ou cristianismo, e logo após a cristandade, que já é um termo mais moderno, que fala de todas as instituições cristãs que servem a Deus. Nós temos visto muitas pessoas dizendo que Cristo vive, e muitas pessoas aceitando a Cristo, mas a expressão é como aceitam a Cristo. Aceitam a Cristo como Salvador, aceitam a Cristo como um líder, aceitam a Cristo como um modelo, não é isso? Um modelo a ser seguido. Richard Dawkins, o ateísta, o biólogo mais afamado e o maior promotor do ateísmo,
ele é um ateísta que não quer que o cristianismo seja descristianizado da Europa. Embora ele não queira o Cristo e prefira uma teologia liberal, ele quer que os exemplos morais de Cristo sejam mantidos na Europa, porque estes exemplos trazem benefícios à sociedade, embora ele não queira submeter ao senhorio de Cristo. Paulo está dizendo que Cristo é o Senhor da sua vida. Ele não é só o Salvador da sua vida. Ele não é só um exemplo moral. Ele é o Senhor que vive na sua vida. Que a vida que ele vive é totalmente determinada, dependente de Cristo Jesus. Então, nós observamos que muitas pessoas, elas já não crêem mais em Cristo, como as Escrituras diz. Em João capítulo 7, verso 37, o Senhor Jesus disse na festa do tabernáculo, que quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de seu ventre. Quem crer em mim, como diz as Escrituras. A Bíblia diz em Atos 16 e 31, que em resposta ao carcereiro, Paulo disse, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Ele usou o termo Senhor, da onde o termo grego é Kyrios, e o termo é Deus. Ele é superior a tudo, e Ele reina na minha vida, Ele domina a minha vida. Mas nós temos visto um cristianismo um tanto quanto laudicense, um cristianismo que é um tanto quanto um estilo de Sardes, né? Um cristianismo que tem aparência, mas está morto, um cristianismo que auto se declara independente de Deus, como é o bispo de Laodiceia, seguido da igreja, que no capítulo 3, versículo 16 a seguir, diz, rico estou enriquecido, e de nada tenho falta. E essa independência faz com que Cristo, meus amados irmãos, ele vai para fora. Esse cristianismo, meus irmãos, descaracterizado das Escrituras, tem feito muitos escândalos e promovido grandes males. Mahatma Gandhi, o grande líder hindu, quando então na Índia estava realizando as suas grandes movimentações de guerra santa, ou de guerra de fome para a independência, recebeu a comissão de homens que foram falar de Cristo, e Mahatma respondeu, eu admiro o vosso Cristo, mas não o vosso cristianismo, porque na verdade o cristianismo dos ingleses era um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem submissão, um cristianismo sem santificação, pelo que Mahatma não conseguia ver o Cristo das Escrituras, meus amados irmãos, na vida daqueles irmãos. E nós observamos que isso tem sido uma característica dos dias atuais, do período de apostasia, em que muitas pessoas não podem mais dizer que elas não vivem mais o eu, mas Cristo vive em mim. É possível que nós aqui estejamos nesse templo, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, como um mantra, recitando o tema, mas quando voltamos para casa, quem manda nas nossas vidas somos nós, quem manda nos nossos pensamentos somos nós, quem manda nos nossos desejos somos nós. E meus amados irmãos, nada impede que nós voltemos amanhã, dentro da permissão de Deus, e voltamos a recitar este tema dizendo, mas Cristo vive em mim, e quem manda na minha vida é Jesus. Eu estava então observando o tema, porque Paulo vai no capítulo 2, versículo 20, dizer à igreja da galáxia, que ele não precisa mais voltar aos rudimentos da lei de Moisés, porque Cristo reina na sua vida. E nós podemos observar algumas evidências de que verdadeiramente nós não vivemos, mas Cristo vive em nós.
Quando Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, Paulo não disse estarei, estive. Paulo está dizendo que ele recebeu Cristo na cruz, que como Cristo está crucificado na cruz, ele também está crucificado no tempo presente. Paulo entende que enquanto ele viver na terra, a sua vida terrenal será uma vida de crucificação, assim como Cristo também se crucificou ou foi crucificado por nós. E essa crucificação revela que Paulo não pode mexer com a mão direita, não pode mexer com a mão esquerda, não pode mexer com os pés, não pode mexer com a cabeça. A sua cabeça está crucificada, então todo o seu corpo está preso na cruz. A cruz, meus amados irmãos, era algo totalmente horrendo. Vespasiano, o imperador de Roma, dizia, segundo Suetônio, que ele jamais teria coragem de crucificar o seu pior inimigo, porque a cruz era o escárnio mais terrível que alguém poderia passar. A Bíblia diz, Gálatas capítulo 3, versículo 13, citando a lei, que todos que morriam na cruz eram malditos, e essas pessoas estavam ali sobre uma maldição. Só morria na cruz aqueles que eram inimigos de Roma, que na verdade eram colocados para exemplo de que não deveria levantar-se contra o império, cujos imperadores eram reencarnações dos Júpiter ou dos deuses romanos. Dessa forma, Paulo, ele vai dizer para os irmãos que a primeira evidência de que Cristo reina nele é quando ele está crucificado na cruz. É importante cruz, porque nós queremos viver um cristianismo à molda de Êxodo 32:1. Queremos festa, queremos festejar. Não conseguimos esperar este Moisés, porque já tem 40 dias que subiu e até agora não chegou, e nós queremos um Deus para nós. Então fabrica um bezerro, o Deus da força, e manda o povo tirar a roupa e beber e dançar e pular, porque é este o Deus Javé que vos tirou do Egito. Mas não queremos cruz, não queremos crucificação. O convite para o discipulado que o Senhor Jesus fez em Mateus 16:24, ele é exigente, ele é voluntário, mas ele é exigente. Jesus disse, quem quiser vir após mim, veja, quem quiser, não é obrigatório seguir a Cristo. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz deve estar na nossa vida, a cruz deve estar no nosso dia a dia. Não é carregar a cruz de Santo André, não é carregar a cruz de São Benedito e levá-lo a Catedral de São Tiago de Compostela, mas é viver crucificado na cruz. O que é viver crucificado na cruz? É viver como um sacrifício agradável a Deus. Jesus, quando ele veio, ele não teve pânico com a cruz. Jesus não perdeu sono com a cruz. Jesus não ficou noites atordoado com a cruz. Se Cristo brincou com alguma coisa, ele brincou com a cruz. Se Cristo tivesse um quadro, o quadro dele seria uma cruz. Jesus nasceu olhando para a cruz, ele exercitou o seu ministério olhando para a cruz. A Bíblia revela que em toda a sua caminhada, Jesus caminhava olhando para a cruz. Jesus apaixonou pela cruz. Jesus não foi pego de surpresa pela cruz, porque Jesus desejava apresentar a Deus um sacrifício que viesse resgatar a humanidade mediante a cruz. Fora dito pelo companheiro jovem que pregou que Cristo fora tipificado. Jesus, quando chamou a Nicodemos, ou quando Nicodemos foi ter com Jesus, ele chegou dizendo para o Senhor, mestre, sabemos que é vindo da parte
parte de Deus, verso 3, porque ninguém pode operar os milagres que tu opera, se Cristo, se Deus não for com ele. A Bíblia diz que Jesus replica a Nicodemos lhe dizendo: na verdade te digo, que se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos novamente faz uma tréplica dizendo ao Senhor: como é que pode um homem nascer depois de velho? Poderá entrar no ventre da sua mãe? Jesus repete a Nicodemo dizendo: na verdade te digo, que se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos quer saber: como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou ser essa nova criatura? Como é que eu vou ser esse novo homem? Jesus disse para ele: tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? O Espírito assopra para onde quer e você não sabe de onde veio nem para onde vai. Assim é todos que é nascido do Espírito. Aí Jesus disse para ele: mas eu vou te dizer uma coisa, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, a serpente de metal, que não picou ninguém, que não praticou nada com ninguém, a serpente que foi fabricada, a serpente que era de prata, que não cometeu nada, mas se fez serpente e foi colocada na haste, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, que não pecou, mas se fez pecado, que não picou ninguém, mas se fez picada, e assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está dizendo que assim como a serpente não fez nada, assim como aquele material era inanimado, assim também veio Jesus. Ele não pecou, mas é o Cordeiro. Ele não se fez, ele não pecou, ele veio para trazer perdão, e ele não trouxe perdão no templo, ele não trouxe perdão na sinagoga, ele não trouxe perdão na casa de Pilatos. Aonde ele foi? Para o Gólgota, o Monte Caveira. E o que aconteceu? Ele foi crucificado. Nicodemos, se você quer nascer de novo, olha para a cruz, olha para o Cristo, meus irmãos, despedaçado, o Cristo humilhado, o Cristo ensanguentado, porque quando você olha para ele, a cruz te disse: ele é o rei dos judeus, e está escrito em latim que é para os políticos também serem salvos por ele, está escrito no grego que é para os filósofos também ser salvo por ele, está escrito em hebraico que é para todas as religiões saber que só Jesus salva, que só Jesus perdoa, e a forma do homem encontrar perdão é na cruz do Calvário, é olhando para a cruz. E quando eu olho para a cruz, eu reconheço que sou pecador, que sou impotente, que sou condenado. Mas quando eu olho para a cruz, eu vejo Cristo dizendo: está consumado, está pago, está tudo certo, você está livre. Paulo está dizendo que ele está crucificado na cruz, está crucificado com Cristo. Não é simplesmente, meus irmãos, comprar um vídeo e assistir o filme segundo Lucas de Mel Gibson. Estar crucificado com Cristo não é simplesmente ficar um dia de jejum. Estar crucificado com Cristo é levar uma vida totalmente consagrada ao altar de Deus. A cruz é o altar que Deus quis. Porque ele não foi crucificado no altar do holocausto? Porque ele não estava sendo crucificado só por judeus entre as quatro paredes. Ele foi crucificado na cruz ao ar livre, representando que ele era o Cordeiro de Deus, não que tira o pecado de Israel, mas que tira o pecado do mundo. E é lá na cruz que nós devemos estar. Mas vivemos um cristianismo sem crucificação do ego, sem crucificação da carne. Nós estamos nos comportando como semideuses, estamos como filhos, como Adonis, meus irmãos, estamos como fôssemos alguém forte, filho de Zeus com Atenas, filho de Atenas com, meus irmãos, com Poseidon. E nós chegamos na casa de Deus e esquecemos que precisamos, para Cristo viver em nós, mortificar. E não se mortifica
crucifica o ego, meus irmãos, em outro lugar, senão na cruz. E crucificar a carne é notoriamente dizer que eu não vivo mais as minhas intenções, os meus pensamentos, agora todos estão voltados para Cristo Jesus. É bom salientar que quando Cristo foi crucificado, ele foi como cordeiro, mas para oferecer o cordeiro no holocausto, esse cordeiro não tinha que ter manchas externas, também não podia ter manchas internas. Era por isso que o sacerdote trazia o cordeiro e o examinava por fora, e quando olhava por fora dizia: verdadeiramente não tem mancha. Mas esse cordeiro precisava ser colocado em ordem no holocausto, que tinha 4 pontas representando plenitude de poder. Então o sacerdote cortava e colocava em ordem, colocava o redenho de um lado, colocava a coxa de um outro, e colocava o peito, e pegava a faca e ficava olhando se tinha algum mal dentro daquele cordeiro, porque se tivesse um mal, uma víscera, alguma doença, tinha que tirar aquele cordeiro, porque ele é manchado. Nós vivemos um cristianismo em que o nosso ego não é crucificado. A gente até consegue cumprir as exigências convencionais, mas o ego continua, às vezes, meus irmãos, como Naamã, um homem cheio de estrela, um homem cheio de autoridade, um homem cheio de fama, mas leproso por dentro. Ele saía na frente e dava vitória ao rei da Síria. Os seus soldados lhes prestavam continência, mas quando ele chegava em casa para tirar a sua farda, a sua esposa com certeza não aguentava aquela roupa colando no seu corpo. Quando ele deitava ao lado da sua esposa, ou que se deitava, quem sabe ninguém tinha prazer. Quando ia comer na mesa, ninguém podia, mas no outro dia ele vestia novamente a farda e saía para fora, e todos prestavam atenção. Ora, crucificação não é simplesmente, meus irmãos, aparência, não é peça teatral. Pregador não é expositor filosófico. A palavra é viva e tem que viver em nós. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmão, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um sacrifício santo? É um sacrifício separado, é um sacrifício consagrado, é um sacrifício sem impureza, é um sacrifício sem mancha, é um sacrifício a contento de Deus e não a contento de mim. O que é um sacrifício agradável, que agrada a Deus, sem mancha, sem pecado? Este sacrifício somos nós. Nós não trazemos para cá um bezerro, uma ovelha, não, nós trazemos o nosso corpo sacrificado no altar, agradando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, porque Paulo diz que esse é o nosso culto racional. Permita-me dizer que Paulo diz: já estou crucificado, eu não tenho como ir, porque eu estou nele, ele está em mim. A minha vida é um sacrifício agradável a Deus, e esse sacrifício é um culto de raciocínio. Eu entendo que há em mim uma força contrária, mas essa força contrária não tem mais poder. Por quê? Porque eu não vivo mais segundo a minha vida, ela está morta. Estou crucificado com Cristo. Perguntaram um autor, um teólogo, se é difícil viver a vida cristã. Ele disse: não é difícil, é impossível. Ninguém vive o cristianismo. Cristianismo não é homem vivendo, é Cristo vivendo no homem. É Cristo reinando no homem. É Cristo dominando a vida do homem.
Ouça, Cristo nesta noite está dizendo: se você quer que eu viva em ti, então vai para a cruz, crucifica o teu ego. Você não precisa ir em Jerusalém para procurar a cruz está aqui, você carrega ela. Então crucifica o teu ego, o teu desejo, o teu pensamento, as tuas obras. Meus amados irmãos, todas elas devem ser apresentadas a Deus de dentro para fora. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito, contato com Deus, e toda a vossa alma, contato consigo mesmo, e todo o vosso corpo, contato com a sociedade, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para o dia do Senhor. Oh, que maravilha! É Cristo poder novamente reinar no meio da igreja. E quando Ele vai reinar no meio da igreja, quando a igreja crucificar todos os desejos carnais e deixar Cristo reinar, levante as suas mãos bem alto. Existe, meus irmãos, os profetas do caos, os profetas libertino, os profetas liberal, dizendo que o jovem cristão ter relacionamento sexual fora do casamento não é nada demais, dizendo que o jovem entrar em desvio de conduta sexual não é nada demais, dizendo que o jovem pode beber, pode usar as suas drogas. Então as pessoas estão propondo que haja liberação da maconha, que haja liberação do aborto, que haja libertação da libertinagem, porque é um meio de consolidar. Muitos jovens cristãos estão sendo tentados, dizendo: eu não aguento, eu não consigo, como eu vou viver? Pastor, eu não dou conta. Na faculdade eu sou tentado, em casa a internet me tenta, eu venho para a igreja, sou tentado. Pastor, o que eu faço? Não faça nada, vai para a cruz de Cristo, lá estaca a estaca sobre os seus ombros, e a carne não terá poder sobre ti, o mundo não terá poder sobre ti, Satanás não terá poder sobre ti, porque todas as vezes que ele tocar, a carne está morta. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? Não há possibilidade de Cristo reinar em uma igreja em que o ego reina. Não há possibilidade de Cristo viver numa vida cristã quando o mundo rege. É ver Apocalipse 3:20, Jesus dizendo aos irmãos laodicenses: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Porque ele saiu para fora, ele não saiu para fora, ele foi expulso. E por que foi expulso? Porque Laodiceia desprezou Jesus, desprezou a palavra, desprezou as exigências da palavra e viveram segundo o seu ego. Nós estamos no século 21, na era ultramoderna, na era mais terrível que a terra viveu, mas a palavra de Deus é a mesma, Jesus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, a graça é a mesma, e ela está aqui nessa noite derramado sobre nós, nos dando graça para não sair da cruz. Porque é na cruz que você encontra a liberdade. Quantos livres estão aqui pelo sacrifício? Oh glória, oh glória, oh glória. O drogado não vem aqui para ouvir Platão. Não, não vem. O senhor prefeito, vice-prefeito, não veio aqui para ouvir sobre Cícero, sobre Demóstenes. Não, não veio. Os senhores não veio aqui para ouvir sobre alguma peça jurídica que o judiciário está preparando. Não, não veio. Os senhores não veio aqui para descobrir e discutir qual é a articulação para a próxima eleição. Não veio. Ninguém veio aqui simplesmente para comer a pipoca. Os senhores não estão aqui com essa roupa bonita para ver o pastor pregar. Vocês estão aqui para ouvir falar do Cristo, do Cristo, do Cristo. Este Cristo, meus amados irmãos, ele não venceu como o rei Arthur venceu lá nas Campinas da Inglaterra. Esse Cristo não é como Napoleão, que venceu matando. Esse Cristo não é como Mao Tse Tung, que matou tantas pessoas. Não, esse Cristo, ele venceu na cruz, entregando-se por nós. E é nesse Cristo que nós estamos nessa noite, sentindo a presença dele. Se você tem boca para dar glória,
Glorifica o nome dele. A primeira evidência que Cristo está na tua vida é se você vive uma vida de santidade. Deixa eu abrir o verbo aqui nesta noite. Tu és crente lá na tua casa, como tu és crente aqui na igreja. Tu és crente lá na faculdade, como tu és crente aqui na igreja. Eu não estou falando só de veste, eu estou falando de santidade. A tua linguagem é de cristão, o teu viver é de cristão. Tu compra como cristão, tu anda como cristão. Aonde você vai, as pessoas olha e diz: olha o Bíblia, olha o crente, olha o irmão, olha o santarrão, olha como ele é diferente, ele anda na cruz. Oh glória, 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 oh glória. Oh glória, oh glória, aleluia, 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 aleluia. Eu poderia falar a segunda evidência de que Cristo vive em nós, é a comunhão que temos com Ele. A Bíblia diz, Paulo, eu estou terminando, que eu estou crucificado, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo, embora eu tenha morrido, eu ressuscito com Ele, e Ele vive em mim. As virtudes não são minhas, os privilégios não são meus. Quando os senhores me vê pregar, a oratória não é minha, porque nem tenho. Quando os senhores me vê ensinar, não é a capacidade intelectual humana, não senhores. Quando os senhores me vê portar, não é a perfeição que está em mim, mas é Ele em mim. Eu não faço mais nada, é tudo Ele que faz. A minha boca é dele, a minha mão é dele, os meus pés é dele, a minha mente é dele, o meu coração é dele, os meus olhos a Ele. Eu não vejo mais, a Ele que vê. Eu não falo mais, a Ele que fala. Eu estendo a mão e Ele opera. É Ele que vive em mim. Eu vivo com Ele. Eu não saio. Não existe dicotomia. Não tem dicotomia. Eu estou na faculdade e Ele está em mim. Eu estou no shopping. Quando você vê o irmão no shopping, daquele tocha, o que você faz? Oh, irmão, meu Deus, é o escândalo que ele vai fazer agora. Quando Cristo vive em mim, em qualquer lugar, a paz. Ou, quando chega lá, só faz assim com a mão. Amiga, não vou nem falar, porque aquele ali, meu Deus, aquele jovem ali, meu Deus, não deixa eu nem vir, que é perigoso ele profetizar para mim. Mas quando Cristo está em você no shopping, é esse grito aí que dá mesmo. A paz do Senhor, meu irmão! Tem coragem de abrir a boca ou está com vergonha? Paulo diz, eu não vivo mais eu, porque eu crucifico lá na carne, mas a vida minha agora é Cristo que vive. É Ele que fala. E tem hora que a gente quer ser que nem Pedro. Está frio, ao invés de vir para a oração, vai para a fogueira dos fariseus. Aí fica esquentando lá com os fariseus, porque tem gente que gosta de andar com gente ruim, acaba tendo que ficar com gente ruim também. Aí vai ficando. Aí a moça fala assim, você é um deles. Sou não. Você é? Sou não. Aí a outra chega, é um deles. Por quê? A tua fala te condena. Tu não fala bicho, tu não fala palavrão. Quando você fala, a gente sente algo diferente. Porque tem cordeiro que fala como dragão, mas tem gente querendo ser dragão que só fala como cordeiro. É você que está aí fraco, mas na escola não consegue falar diferente. Quer beber cachaça, mas quando chega o cara fala, não, você não tem cara de cachaceiro não. Eu vou fumar um baseado, rapaz, você não tem cara não, você não vai dar certo. O que é isso? É Jesus na tua vida. Levante a sua mão. Não tenha vergonha desse Jesus. Esse Jesus não teve vergonha de você.
Lá na cruz ele estendeu a mão e falou: Pai, é pelo João, é pelo Pedro, é pela Maria. Pai, é por eles todos que eu estou morrendo. Pai, eu testemunho que é por eles que eu estou pagando a conta. Então levante a mão agora. Se Cristo está na tua vida, abre a boca agora. O Espírito que está em você, ele veio aqui para te ensinar da glória. E ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se o Espírito Santo não estiver nele. O que tem um grupo de pentecostais cheio de gelinho por aí dizendo: ai, eu não sei, isso é evidência do batismo com o Espírito Santo, é a glossolalia. Eu não sei se eu falo línguas estranhas para me edificar a mim. Meu irmão, você não sabe, vai saber nesta noite. O poder do Espírito Santo está aqui. Larga de frescura e abre a tua boca agora. Começa a falar línguas estranha que Deus colocou. É a língua de papai que papai mandou do céu. Seja cheio. Levante as mãos agora. Quem é batizado com o Espírito Santo? Eu não estou ouvindo barulho. Pode abrir a boca e sentir. Jesus está nessa casa nessa noite. Jesus está andando no meio da mocidade dizendo: eu estou no meio de vocês. Eu estou no meio de vocês. Ele está presente aqui. Vai, aumenta o volume. Abre a boca bem alta aos céus. Urabacalabacamandarabacalambandarabia. Arabacalabandarabia calabacamandarabakai. Urabacantarabandarabacalambandarabia. Fica de pé adorando o Rei dos Reis. Unacantaraialabiandácia. Jesus está aqui nessa noite, mas Jesus não está sentado na cadeira, Ele está dentro do teu coração. O teu coração bate forte a Ele dentro, dizendo: eu estou aqui dentro pelo Espírito Santo. Ele está operando maravilha nessa noite na tua vida. Ouça. Sabe, eu aceitei Jesus em 1996, magro, sem mãe e sem pai, quase sem pai, porque posteriormente ele morreria. Eu vim numa quarta-feira, pouca gente, era véspera de eleição, mas tinha alguns irmãos no culto. E sabe quem eu encontrei no culto? Jesus. Vocês acreditam que aquele dia eu aceitei Jesus como meu Senhor e Ele voltou para casa comigo? Naquela mesma noite eu fui tentado a pecar. Acredita que Jesus comigo me deu vitória para vencer o pecado? E sabe de uma coisa? Logo passou o tempo e as pessoas já não me chamavam mais com o nome de guerra que Satanás tinha me dado, que eu tenho vergonha de falar. Porque o diabo gosta de mudar o nome da gente, não é? O gadareno tinha nome, mas lá era gadareno, endemoniado. Maria Madalena tinha nome, mas lá era só Madalena. Tirou o nome. Mas com pouco tempo que Jesus entrou na minha vida, vou mudar a sua história. Vou mudar seu nome. Na escola já não era mais o nome de guerra que o inimigo me deu, era irmão. Na escola. Daqui uns dias, passou os dias, já não me chamava mais para a festa. Irmão, ora por mim. Você já parou para pensar que quando as coisas ficam difíceis, as pessoas te procuram? O delegado fala: não consigo mais mexer com esse homem, pastor. Se o senhor não fazer uma coisa com ele, não sei que vai ter que morrer. Traz ele para a igreja do senhor. Mas por que a igreja? Um médico, um oncologista trata. Pastor, não tem jeito mais, é câncer, não tem jeito. Manda para cá. O juiz julga, diz: olha, já sentenciei a 1000 anos de cadeia. Na cadeia está matando tudo. Libera para esses crentes lá. E os crentes vai lá.
Você já foi na cadeia? Você tem uma ala lá que é chamada ala dos evangélicos. Você pega o catatal das pessoas e fala, deixa eu ver. Fala, não, você não é. O que aconteceu contigo, rapaz? Fala, vem uns crentes aqui e prega, a gente ouve. Como é que muda? Eu sei lá, rapaz. E você já parou para pensar que quando o demônio pega alguém, que derruba alguém, que mata alguém, que ninguém resolve, o delegado não resolve, ele coloca ele, joga ramo nele, não dá certo. Aí alguém chega assim, gente, eu vim aqui na igreja, porque aí tem alguém que resolve o problema. Aí o irmão fala assim, olha, tem um irmão, ele mora lá naquela casinha de tábua, lá no bairro, lá no canto lá, ele mexe com isso. Aí ele chega lá, o irmão só tem um dente, está de chinelinha havaiana, todo sujo. Ele fala assim, quando ele chega, a pessoa fala, onde eu estou? Onde eu estou? Sua mãe, você estava mal. Meu Deus, onde eu estou? Só de ver o irmão lá, já vou. Você já parou a pensar o que é isso? O que é isso? Será que é teu perfume que expulsa o mal? Será que é a tua intelectualidade que resolve o problema? Aí se é Freud, pastor, eu chego lá e com a psicanálise eu entro na cabeça dele, reverto o quadro dele, as fases da vida dele, faço uma regressão e curo lá e volto. Ele fica, mas Freud não conseguiu resolver o problema dos outros? Aí, não, pastor, sabe o que é? É que eu leio os direitos para ele da justiça e ele fica temente, mas ele está lá dentro da cadeia matando. Pergunta para o irmãozinho lá que só tem um dente, que expulsou o demônio. E pergunta para ele assim, me explica, como é que o senhor consegue? Ele disse, eu não consigo nada não. É que quem faz é ele. E ele vive em mim. Jesus está aqui na tua vida nessa noite. Ele está no meio da igreja. Levante a mão. E a igreja é independente do mundo. A igreja não precisa de cruz para carregar o andor. A igreja não precisa de vela preta. A igreja não precisa de sangue das encruzilhadas. A igreja não precisa nada dessas coisas. Satanás está debaixo dos pés do meu Senhor. E o meu Senhor me tornou livre, livre, livre. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Levante a sua mão ao céu. Quem tem a presença de Jesus na sua vida, levante ela agora, feche os teus olhos e abre a tua boca. A unção dele vai passando aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Ele está aqui nesta noite. Nós sentimos a comunhão dele. Eu não prego pelas minhas forças, eu prego pelo poder do nome de Jesus. Eu não oro segundo o nome de Allan Kardec, eu oro no poderoso nome de Jesus. Eu não curo no meu nome, eu curo no nome de Jesus. Tudo é no nome dele, para a glória do nome dele, no nome dele, no nome dele recebe unção, no nome dele recebe renovação, no nome dele recebe línguas estranhas agora, no nome dele sinta cura, a renovação espiritual agora. Abre a boca, abre a boca. Jesus está aqui nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Está aqui nesta noite falando para o suicida, não precisa suicidar. Está aqui dizendo para o adúltero, não precisa adulterar. Está dizendo para aquele que está dizendo, acabou a minha vida, não acabou. Que se alguém estiver em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo vai fazer novo aqui nesta noite. Abre. Jovens, abre a tua boca agora. Olabacantarai. Jovens, moças, abre a boca agora. Sente a liberdade de Cristo. Cristo está aqui, pastor Irineu. Cristo está andando aqui no meio da igreja. Urabacalabaxandaraia. Abre a tua boca, deixa ele colocar línguas estranhas agora.
Eu não tenho vergonha de falar línguas estranhas. É presente que Deus me deu. É presente que Deus deu para você também nessa noite. Sente, 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 sente. Sente essa presença santa aqui nesta noite. Cristo vive em nós. Cristo não está passando um dia aqui. Cristo não está vindo visitar essa congregação. Cristo vive aqui. Cristo come aqui. Cristo bebe aqui. Cristo dorme conosco. Sente, sente, sente. Sente, aqui é a casa dele.